Olá pessoal, sou a professora Marita, professora de matemática, e hoje eu tô aqui com os 6º anos para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa disciplina que é tão legal. Mas antes, alguns recados. Vamos lembrar que essas aulas estão disponíveis em 3 canais, na TV aberta, na internet e também lá no aplicativo de vocês. E o segundo recado é que se vocês perderam alguma coisa dessa aula, vocês podem buscar onde essas informações? Lá no Classroom. Lembra que lá, além de vocês terem disponíveis para vocês os slides que a professora vai apresentar aqui, vocês também têm disponível as atividades que estão lá preparadas para poder verificar se vocês conseguiram compreender a aula. Tudo bem? Lembrando também que lá vocês conseguem interagir com o professor de vocês, tá? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre medidas de comprimento. Quais são as medidas de comprimento? Mas o que é comprimento? Ah, professora, comprimento eu sei que é eu medir alguma coisa. Olha, que legal, é isso mesmo. Mas e medir? O que é medir? Então hoje a nossa aula a gente vai contar um pouquinho da história, né, disso que se transformou em uma ciência, que é a metrologia, e a gente vai contar também um pouquinho sobre as unidades de comprimento, ok? Vamos lá então. Senta que lá vem a história que a professora vai contar um pouquinho para vocês. Olha aqui comigo aqui no slide. O que essa imagem está dizendo junto com esse texto? No princípio a humanidade era nômade. Professora, essa palavra nômade eu já ouvi lá na aula de história. É verdade, o que é ser nômade? É eu não parar em um lugar, eu não criar a minha casa naquele lugar e ficar ali para o resto da vida. É eu mudar de tempos em tempos para outros lugares, certo? Muito bem. Mas com o passar dos tempos, essa humanidade fez o quê? Fixou num lugar. Fixaram no lugar e começaram a plantar para poder comer. Então, se eu começo a plantar para poder comer e tem uma família aqui e tem uma outra família ali, eles precisam começar a fazer o quê? Medir as terras. Isso é uma das coisas que fez com que a humanidade percebesse a necessidade de uma padronização. Guardem essa palavrinha aí, tá bom? Então, sentiram a necessidade de medir. Mas, professora, medir, o que é medir? O que é comprimento? Vamos lá. O que é medir? Medir, isso daqui a professora tirou lá do dicionário, sabe o dicionário lá que vocês pesquisam? Então, só que a professora tirou de um dicionário online, mas é o mesmo que vocês têm lá na casa de vocês. Medir, determinar a extensão, a altura ou a grandeza de. Então, quando eu falo em medir como determinar a extensão, a altura ou a grandeza de, eu estou falando o quê? Medir a área de um terreno. Estou começando a entender. Ter a extensão, a altura ou a grandeza de é um outro conceito, que é o quê? O rapaz mede quase 2 metros. Mas espera aí, professora, medir a área de um terreno e medir 2 metros, eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando uma coisa com uma outra coisa, não é verdade? Muito bem. Regular algo com moderação. Medir as palavras, medir as despesas ou olhar com provocação ou desdém. Medir o rival em alto ou baixo. Mas professora, olha outros significados para medir. Muito bem, mas a gente está onde? Na matemática. E na matemática a gente vai usar o conceito de medir esses dois aqui, certo? Que medir nada mais é do que eu comparar uma coisa com outra. Mas que coisa será que é essa? O que vocês acham? O que vocês já pensaram aí quando eu falei em medir? Ai, professor, eu pensei em medir que eu meço 1,50 m. A prof mede 1,55 m, não me rouba 5 centímetros, tá bom? Ah, professora, então, eu meço, meu pai mede 1,80 m, a minha mãe é menor. Então, isso são feitos o quê? A gente está fazendo o quê? Comparando. Mas como é que você compara, por exemplo, como é que você chega lá e fala assim, professora, eu meço 1,5 m, 1,50 m. Como é que você vai comparar isso? Pega o quê? Um instrumento,
não é assim? A gente pega um instrumento que tem lá as medidinhas, as marquinhas, e aí a gente compara essas marquinhas com o tamanho do objeto, tamanho da pessoa e faz o quê? Fala a metragem dela, não é assim? Ah, então eu estou entendendo. Então a gente vai usar esses dois conceitos que são voltados para a disciplina de matemática, que medir é comparar. Tudo bem? Aqui presta bastante atenção aqui nessas imagens. Olha aqui essa imagem aqui do gráfico. Nessa imagem do gráfico, eu não estou usando uma fita e comparando o tamanho dessa seta com a fita. Então vem essa ideia do comparar. Mas quais são os instrumentos que eu conheço de medida de comprimento? Eu tenho réguas, né? Onde essas réguas aqui, elas não são para medidas de comprimento. A gente vai trabalhar, por exemplo, essa régua aqui para um conceito que é de ângulo. Essas aqui a gente tem uma outra funcionalidade, mas olha lá a nossa régua lá da escola, não é? Que tem aí dentro do penal de vocês. Tem uma trena e tem uma fita métrica. Aqui ainda faltou mais um instrumento de medida, que é o metro de carpinteiro, que é aquela régua que dobra assim, ó. Não sei se vocês sabem, mas eu prometo para vocês que quando a gente estiver voltando a falar de comprimento, porque a gente vai voltar a falar de comprimento, eu vou trazer o desenho para vocês, tá bom? Muito bem. Então, comprimento, a gente vai definir a palavra comprimento. Eu já sei que medir é comparar. Agora, eu vou medir comprimento de uma coisa. O comprimento é a maior dimensão horizontal. O que é ser horizontal? O que é ser horizontal? Ai, professor, eu sei que de pé é uma coisa, deitado é outra coisa. Muito bem. Posição vertical é aquela onde a gente fala que é a posição de pé, certo? Posição horizontal é aquela posição que a gente fala de deitado, certo? Ah, mas eu também sei, professora, que eu posso usar a questão do horizontal quando a gente olha para o horizonte. Quando eu olho lá longe, assim, que eu vejo uma linha reta, eu estou também vendo alguma coisa lá horizontal, certo? Muito bem. Ou dimensão que se encontra no eixo da sua orientação. Isso daí a gente vai falar daqui a pouco, tá? Extensão de algo que é considerado de uma extremidade à outra. Então aqui, para esta aula de hoje, a gente vai definir comprimento como extensão de algo considerado de uma extremidade à outra, ou seja, daqui até aqui, eu tenho quanto de comprimento? Entenderam? Então, de um ponto até outro, eu tenho um comprimento. Tudo bem? A gente vai usar para essa aula essa definição, ok? Muito bem. Então, agora, eu vou sugerir um exercício para a gente poder entender aquela palavrinha da padronização. Lembra que eu falei? Esse exercício, o que vocês vão fazer? Leiam aqui comigo, ó. Primeiro, vocês vão usar o seu palmo. Professora, mas o que é o palmo? Ah, o palmo, lembra que a gente falou, o comprimento é de uma ponta para outra. O palmo, ele é o comprimento deste dedo mindinho até aqui o polegar, certo? Então, olha lá, isso é um palmo. Então, vocês vão pegar o palmo de vocês e vão medir quantos palmos tem o tampo de uma mesa. Vai aí na casa de vocês, pega uma mesa. Ah, não tenho mesa, não tem problema, não tem um tampo lá na cozinha, no balcão, o tampo da pia, pega e vai medir um tampo, tá? Muito bem. Daí o que vocês vão fazer? Vão pedir ajuda para alguém que está aí na casa de vocês. Vai lá, chama alguém que está aí junto com vocês. Aí vocês vão pegar e vão pedir para essa pessoa medir o mesmo tampo e no mesmo lugar onde vocês mediram. Não pode uma medir aqui e a outra medir ali, tá bom? Se uma medir aqui, a outra também tem que medir aqui, ok? No mesmo lugar que você mediu. Vamos lá? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem.
E aí, deu certo? Aposto que deu igualzinho? Não, né? Por que será que não deu igual? Aqui eu peguei o professor Fábio e falei para ele, vem cá, meu amigo, vamos lá medir esse tampo aqui de mesa. Vamos ver o que aconteceu? Muito bem. Aconteceu o quê? O meu palmo, eu peguei uma carteira, medi essa carteira e a minha medida, a minha comparação de palmos deu o quê? Que o tampo tinha 4 palmos e 4 dedos. O professor Fábio tem a mão um pouquinho maior que a minha. Daí aconteceu o quê? O dele não deu 4 palmos e 4 dedos. O dele deu 3 palmos e 4 dedos. O que aconteceu? Deu diferente. Mas, nossa, por que deu diferente? Ah, a professora acabou de dizer o quê? A mão do professor Fábio é um pouco maior do que a dela. E daí deu a diferença, não é? E aí, na casa de vocês? A mão foi do irmãozinho menor? A mão foi do irmão maior? Foi de um familiar que está aí com vocês? A mão foi de quem? Deu igual? Aposto que não, né? Porque as mãos têm diferença. A não ser que vocês pegaram alguém que tem o tamanho da mão igual, né? De vocês. Se pegar alguém que deu o tamanho igual, comparou o palmo, o tamanho é igual, a medida tem que ser igual. Estão vendo? Então, a gente está fazendo o quê? Comparações, ok? Muito bem. Por isso começou a existir na humanidade a necessidade de um padrão. O que é esse padrão? Olha lá. Lembra que eu falei que se transformou numa ciência de metrologia? Vem do grego metron, que significa medida. Logo, é a ciência das medidas e das medições. Ah, então a humanidade sentiu a necessidade de um padrão. Por quê? Porque a humanidade começou a se relacionar. Um povo se relacionava com o outro. E aí começou a acontecer o quê? Ah, um lá ia falar assim, eu vou vender 5 palmos desse tecido. Mas aí a mão daquela pessoa era maior do que a mão da compradora. Daí a compradora ia falar assim, não, você não está me vendendo 5 palmos, você está me vendendo 6 palmos, 7 palmos. Olha a confusão que dava no comércio. Aí o homem começou a pensar assim, não, a gente precisa organizar isso, a gente precisa ter um padrão. Aí a prof trouxe essas imagens. Observe bem essas imagens. A primeira aqui no canto esquerdo que a gente tem aqui, ela é o quê? Polegada. Mas o meu dedão é do mesmo tamanho do dedão do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó? Não. Então, também dava confusão. Mas polegada é uma medida que existe, tá? Hoje, padronizada em quantos centímetros tem uma polegada, tudo bem? Pé, olha lá. Mesmo com essas medidas que a humanidade tinha, acontecia confusão, porque o meu pé é igual ao do outro? Não, não é verdade? O meu pé não é do mesmo tamanho do outro, né? Então, dava confusão. Vou medir meu terreno em pés, aí eu vou lá, meço. Aí o que acontece? Meu pé é diferente do outro. E aí? Olha a confusão que dava. Palmo foi o que vocês usaram. Jarda, era a distância do nariz do rei até o dedão dele aqui esticado. E passos, né? São medidas, mas dava confusão, muita confusão. Então, a humanidade foi sentindo a necessidade de padronizar. E na história da humanidade, a matemática caminha sempre juntas. Vocês nunca vão ver um assunto de matemática que está longe do que acontece na evolução da humanidade, certo? Muito bem. E os egípcios? Bom, os egípcios têm um papel muito importante nessa questão da padronização. Aonde vocês já ouviram falar sobre os egípcios? Professor, eu já vi lá as pirâmides dos faraós, né? Lá as pirâmides dos faraós é lá no Egito. As pirâmides é considerada uma das 8 maravilhas do mundo, não é? Por quê? Porque elas seguem um padrão de construção, não é verdade? As pedras são do mesmo tamanho. Mas, professora, como é que eles conseguiam fazer isso do mesmo tamanho? Bom,
Através de uma padronização de medida, certo? Então, há 4.000 anos, olha, bastante distante, os egípcios usavam como padrão de medida de comprimento o que era chamado de cúbito. E o que era o cúbito? É a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. É essa distância aqui. Mas, professora, o meu braço é diferente do braço do meu irmão. Entenderam? Então, começou a ter mais uma dificuldade. E que resolveram padronizar. Fizeram o quê? Resolveram fixar um padrão único. Muito bem. Usaram as medidas do corpo de quem? Do faraó, tá bom? Em lugar do próprio corpo, eles passaram a usar as suas medidas em barras ou pedras. Ou seja, foram lá, alguém foi lá e mediu o faraó, né, o cúbito do faraó, transformou aquilo num bastão ou numa pedra daquele mesmo tamanho e transformou isso num instrumento de medida. E transformou isso num cúbito chamado de cúbito padrão. Ah, então não tinha erro. Eu tinha na minha casa um cúbito, então eu media com aquele ali. O meu vizinho tinha um cúbito também, do mesmo tamanho que o meu, e usava aquilo daí para medir, certo? O que aconteceu? Cúbito, padrão. Não dava mais confusão no Egito, certo? Muito bem. Com a civilização egípcia, desenvolveu-se as margens, como a civilização desenvolveu nas margens do Rio Nilo, e é uma margem muito fértil, porque a gente já aprendeu lá na geografia que o Rio Nilo ele enche, e junto com esse enchimento dele, nas margens dele, naquela época ficava fértil, porque tinham algas, ou seja, era como se a terra fosse adubada, então ali era bem fértil. O que aconteceu? Começaram-se a medir grandes tensões. Espera aí que a professora pulou o slide, vamos voltar aqui. As margens do Rio Nilo, a professora apertou aqui sem querer, desculpa gente, voltando aqui. Como a civilização egípcia desenvolveu-se às margens férteis do Rio Nilo, cultivadas por agricultores que pagavam o imposto. Opa, então agora começou a acontecer o quê? Se eu queria plantar ali, naquele pedaço de terra, eu tinha que pagar um imposto, certo? Só que se eu era uma pessoa que eu tinha mais posses, ou seja, mais dinheiro, eu podia ter um pedaço de terra maior, não é verdade? Mas como é que ia ter essa padronização para a gente saber quanto que a Marita ia pagar de imposto, quanto que a Dolores ia pagar de imposto? Como é que ia acontecer isso, Então precisava ser medida as terras. Aí o que eles falavam? Mas você já pensou, gente, eu medi uma terra? Para pensar. Olha lá o parque da cidade de vocês ou a praça lá da cidade de vocês. Pensa vocês medirem a praça usando um cúbito. Nossa, eu vou lá. Que trabalheira que ia dar, não é? Então, eles pensaram assim, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma corda bem grande e nessa corda a gente vai pôr nós. Entre o nó e o outro, a gente vai pôr 5 cúbitos, certo? Entre um nó e o outro eu vou pôr 5 cúbitos. Então, de uma medida menor, cúbito, eu consegui transformar numa medida maior. Ah, professora, então estou entendendo. Então agora eu já estou entendendo, professora, por que tem medidas, unidades de medidas que eu uso para coisas pequenas e tem outras unidades de medida que eu uso para coisas grandes. Muito bem, isso mesmo. Porque não é mais fácil eu pegar uma corda, por exemplo, que tem lá 20 nós. Nesses 20 nós, eu vou pegar o quê? Se são 5 cúbitos, eu vou ter 20 vezes 5, 100 cúbitos. Não vou ter que ficar indo de um em um, não é verdade? Muito bem. Então, essas terras precisavam ser medidas, pois os impostos eram cobrados por essa extensão. Como era possível medir, isso aqui tudo a professora já contou para vocês, como não era possível medir grandes extensões usando o bastão de comprimento igual a um cúbito, os agrimensores, olha que palavrinha nova, agrimensores eram as pessoas que eram responsáveis por medir as terras para o quê? Cobrar um imposto.
Os agrimensores do faraó utilizavam cordas. Esticando essas cordas, era possível medir facilmente grandes distâncias. Foram as que originaram as trenas, que a gente usa hoje. Sabe aquele? A trena é aquele que a gente estica assim, e tem algumas que a gente solta, volta sozinha, e a gente tem que até tomar cuidado para não cortar a mão. Então, porque se você estica, ela vai volta sozinha, né? Essas são as trenas. Mas a gente tem também os instrumentos das costureiras, que normalmente as costureiras usam, que é o quê? Fita métrica, que ela é mais maleável, não é verdade? Então são os instrumentos de medida. E aonde está a origem desses instrumentos? Alguém um dia dormiu e acordou pensando nisso? Não, foi com a história da humanidade. Lembra que a professora falou? Matemática e história da humanidade estão sempre juntas, sempre. Muito bem, aí a professora fez um resumo, porque senão a gente ia ficar aqui, ó, o resto da vida contando, porque eu adoro contar a história da matemática. Esse resumo que a professora fez foi para mostrar para vocês que o padrão que a gente tem hoje, ele não é tão velho. Porque olha lá, os egípcios, a história que a professora contou até agora era 4.000 anos, não é verdade? Daí, em 1791, surgiu o nosso primeiro sistema métrico, porque a humanidade foi aumentando as questões comerciais de um povo com o outro, de um país com o outro, e aconteceu de ter a necessidade dessa padronização mais organizada. Porque enquanto estava lá só no Egito, beleza, mas e quando o Egito começa a se relacionar com outros países? Ou, aqui em 1791, França, Espanha, Portugal, né? Brasil, começam a se relacionar. O que acontece? Poxa, o comércio fica muito maior, né? Então, começou a sentir uma necessidade de um sistema métrico mais organizado ainda, não só o cúbito, como a gente ouviu a história da prof. Então, foi implantado na França. Com o passar dos anos, esse sistema métrico começou a ser seguido pelos outros, mas ainda não estava redondinho, não estava perfeito. Então, com isso foram sendo feitos estudos, cientistas, matemáticos, estudiosos começaram a se reunir e decidir a padronizar de uma forma melhor ainda. E aí, em 1867, saiu um comitê. O que é um comitê? São várias pessoas que são estudiosas, são pessoas que são reconhecidas mundialmente, que se reúnem para fazer o quê? Para fazer uma organização de alguma coisa, uma discussão. Então, o Comitê de Pesos e Medidas e da Moeda, que tinha como objetivo maior uniformização das medidas. Bom, então a gente vai pensar na medida de comprimento, então vamos pensar numa medida de comprimento que sirva para todo mundo, tanto na China, quanto no Japão, quanto nas Américas, que sirva para todo mundo. E não fica essa confusão no comércio. No Brasil, essa organização, a gente já tinha uma padronização, porque seguia a padronização mundial. Mas quem aqui no Brasil começou a ficar responsável por ver se realmente o que estava lá naquele pacotinho, que a gente compra lá no supermercado, era aquela medida de verdade. Vocês já ouviram falar isso, né? Aparece o tempo todo, o Inmetro, que é o responsável por ver se as medidas estão certas, né? Das coisas que a gente compra, para ver se ninguém está, enganando a gente. Muito bem, foi só quando? 1973. Sabia que a professora nasceu em 74? Então pense, eu sou um ano só mais nova do que o Sinmetro, porque começou a ser chamado de Sinmetro, certo? Nossa, gente, então sabe quantos anos fazem? 46 anos. Vai fazer 47 agora, né? Contei minha idade, hein? Depois vocês fazem o cálculo aí, não tem problema. E aí, qual foi a padronização da unidade de comprimento? O metro. O metro é a nossa unidade padrão. Professor, então, se eu falar em metro aqui no Brasil e falar em metro, né, metro lá no Japão, eles vão entender o que eu estou falando? Vão, porque é a unidade de medida padrão de comprimento. Se eu falar que uma fita tem 10 metros,
vai ser 10 metros aqui e vai ser 10 metros lá no Japão. É para ser assim, tá? Muito bem. E a história do metro é bem legal também, mas não vai dar tempo de eu contar ela inteira. Hoje, o nosso metro, ele é esse número gigante aqui, vamos ler o número junto com a professora? 299.792.458 avos. Ele é isso aqui, é eu pegar 1 segundo da distância percorrida pela velocidade da luz e partir nesse tanto de coisa aqui, ó. Ou seja, ele é certo? Aí eles pegam a distância da luz e ali transforma num metro. E aquele metro, ele fica padrão para tudo. Tudo bem, gente? Muito bem. Olha só, professora, como é que pode, né? Olha como é que a gente veio caminhando até agora para a gente poder definir o quê? Comprimento, é a medida entre um ponto e outro, certo? Entre uma extremidade e outra. E que o metro é a unidade de medida padrão da humanidade de hoje em dia, da atualidade. Muito bem. Vamos praticar. Aqui a professora quer que vocês peguem a régua de vocês e meçam 10 centímetros. Mas como é que a gente mede 10 centímetros? Eu vou fazer uma marquinha no meu papel. Nessa marquinha eu vou pôr o 0. E do 0 eu vou até o 10. Então vocês vão fazer 10 tirinhas de 10 em 10. E essas 10 tirinhas, uma seguida da outra, é o que vocês vão fazer. Ai, 10, professora? Eu vou ter que fazer 10 vezes esses 10 centímetros? Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Se precisarem, peçam ajuda para quem está aí na casa de vocês, mas façam que vai ser bem legal. Um tempinho aí para vocês fazerem.
Muito bem! Fizeram? Ai, professora, não deu tempo. Não tem problema, depois vocês terminam. O que isso daí vai ser construído? Vai ser construído o metro de vocês. Nossa, professora, então 10 centímetros vezes 10 vai dar 1 metro? Isso mesmo. Muito bem, vocês têm o metro de vocês. 10 centímetros vezes 10 vai dar 100 centímetros. Então, quer dizer que 1 metro vale 100 centímetros. Aqui e na China, aqui no Japão, aqui na Europa, em qualquer lugar, tá bom? Muito bem. Com isso, vamos pensar, 1 metro vale 100 centímetros. Se 1 metro vale 100 centímetros, quanto que vai valer 600 centímetros em metros? Quanto que vai valer 150 centímetros em metro? Tempo para vocês. E aí? Facinho, né? Se 1 vale 100, 600 vai valer 6. Olha lá. Se 1 vale 100 centímetros, 600 vai valer 6 metros. É só eu organizar numa tabela. Professor, mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma coluna que a gente vai aprender na próxima aula, que isso aí é um pedaço que fica ali entre 1 metro e 1 centímetro, que na próxima aula a gente vai ver. E o 150? Professora, 150 ele dá quebrado. Ele dá 1 metro inteiro e mais metade. Por quê? 50 não é metade de 100? Muito bem, então 150 vai ser o quê? 1 metro mais metade, ok? Muito bem, aqui estão as divisões, né? Que dá para a gente também usar o recurso da operação matemática para a gente poder fazer essa distribuição. Então, por exemplo,
Só pegar os 600 e dividir por 100. Só pegar os 150 e dividir por 100. Mas quando eu pego 150 e divido por 100, dá o quê? 50 minutos, certo? Minutos não, gente. Ai, olha a professora confundindo as unidades de medida. 50 centímetros. Mas, professora, centímetros? Lembra lá da régua? Guarda essa informação que a gente já vai falar com vocês sobre isso. Muito bem, aqui estão as respostas, então é 1,5 m ali e 6 metros aqui na letra A. Vamos lá. Olha o que eu acabei de falar. Existe o metro, que é o meu padrão, que é a minha unidade fundamental, e eu tenho unidades maiores do que o metro e unidades menores do que o metro. O que é unidades maiores do que o metro que vocês conhecem? Quilômetro, que mede a distância entre cidades, porque a distância entre cidades a gente vai pegar em metros? Não, né? Dá muito trabalho, então a gente mede em quilômetros. Ah, mas e ali a alturinha ali da moeda, por exemplo? Eu vou pegar quilômetros, eu vou pegar esse metro que vocês construíram, eu vou pegar 1 centímetro? Não, é uma unidade menor, que é o milímetro, ok? Então a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essa tela aí, porque essa tela aqui é bem importante para a gente poder continuar depois o estudo de comprimento. E aí, copiaram? Lembra, se não deu tempo, aonde que está esse material? Lá no Classroom. Lá é um ambiente bastante importante de vocês acessarem, tá bom? Muito bem. Agora a professora vai deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? Eu quero que vocês copiem, pensem na tabela que vocês copiaram para poder responder. Responder em casa porque eu vou retomar na próxima aula, tá bom? Um tempo para vocês copiarem.
E aí, copiaram o exercício? Viram que tinha a tabelinha do lado? Muito bem, vamos lá. Então, nessa aula, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu um pouquinho sobre a história do sistema métrico. O nosso sistema métrico, ele é sistema métrico decimal. Aonde vocês já ouviram falar isso? Sistema de numeração decimal. Se vocês conseguirem fazer a tarefa, vocês vão perceber que um está ligado com o outro. E também a gente aprendeu que a unidade de medida padrão de comprimento é o metro e que um metro vale 100 centímetros. Beijo da prof, se cuidem, fiquem em casa, que eu tenho certeza que logo, logo a gente já vai estar junto de novo.